forma muito descontraída, né, um bate-papo super bacana, o Cícero Belém me recebeu a nossa equipe e contou um pouco da sua trajetória artística. Vamos ver? Com formação em teatro, o ator Cícero Belém tem produções relevantes de direção com atores como Cristina Pereira. Agora ele trilha para o cinema. Tudo bem, Cícero? Tudo bem, Maria. É um prazer enorme estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Cícero, como o chamado da arte aconteceu na sua vida? Opa! Olha, já faz tanto tempo que a gente precisa se recordar, né? Mas eu cresci numa cidade pequena, em Porto Nacional, uma cidade que recebia muitos circos. Meu pai me levava muito ao circo. E eu tive a oportunidade de estudar também em escola em Porto Nacional, que foi onde eu tive o privilégio de assistir o primeiro espetáculo de teatro, que foi exatamente João e Maria. Isso em Porto Nacional? Isso em Porto Nacional. E era um trabalho de escola, um grupo de uma escola maior que foi se apresentar na minha escola. E dali eu já me vi envolvido. Minha mãe conta até hoje, né, que eu fazia teatro em casa o tempo todo, porque eu colocava os meus irmãos menores, após o almoço, a gente morava numa chácara, e ela tinha um fogão caipira, assim, com aquela frente, assim, bem avantajada, que parecia um palco. Eu colocava os meus irmãos menores, depois do almoço, depois que ela limpava o fogão, sentados na frente, e eu ficava fazendo discurso de político, e os meninos me aplaudindo, era uma história. Eu acho que o teatro começou ali, sabe, essa ligação. Depois da escola, fui estudar numa escola maior, fui ser presidente na época do Centro Cívico, eu era muito pequeno ainda, 14 anos, e fiz uma promessa na campanha que eu iria criar um grupo de teatro na escola. E aí eu ganhei a eleição, me tornei presidente do Centro Cívico e fundei o primeiro grupo de teatro que eu participei na minha vida, que se chamava Sol Nascente. Aí foi assim. Você hoje tem a resposta por que começou no teatro? Eu comecei por uma necessidade existencial. Acho que o teatro, eu preciso do teatro, não é o teatro que precisa de mim, não. Ele é necessário para a minha vida, para a minha existência. Para eu dialogar com as pessoas, dialogar com a cidade. Eu só sei falar e eu vejo o mundo através do teatro. Foi o teatro que me abriu portas para tudo. Até mesmo para a profissão que eu exerço, para o trabalho como professor. Acho que tudo que eu faço é decorrente do que o teatro tem me proporcionado, como ser humano, como pessoa, como profissional, como artista, né? É essencial para mim. Bom, ao longo da sua trajetória, né, você participou de produções relevantes, né? Quantos espetáculos nessa trajetória, você lembra? E você destacaria alguns? Olha, eu já estou me aproximando de 30 espetáculos entre direção, produção, atuação. Atuando como ator, eu já fiz em torno de 23, 24 espetáculos, se não me falha a memória. Foram bastante espetáculos. Teve um período na minha vida de uma efervescência muito grande. Somando tudo aí, direção e atuação e produção, já está chegando aos 30 espetáculos, né? Foi muita coisa. Isso com a Chama Viva? Com a Chama Viva e fora da Chama Viva. Sim, como que aconteceu a história da Chama Viva? A Chama Viva foi um dos primeiros grupos de teatro remanescentes do norte de Goiás ainda. Nós fundamos o grupo em 1985, ainda em Porto Nacional. O grupo teve assim o privilégio, né, de nascer num período efervescente da história do teatro aqui no norte de Goiás, que foi o momento do Circuito Timbá, dos projetos Timbás, que foram realizados entre 1985 e 1989, que aí culminou com a criação do Estado do Tocantins. Era um movimento que tinha como objetivo fortalecer o teatro no contexto da criação do Estado do Tocantins. E o Chama Viva nasceu nesse período, acho que por isso ele se tornou um grupo muito forte por 2 décadas e meia aqui no estado do Tocantins, se tornando uma das principais referências nas artes cênicas. E construiu uma trajetória linda, né? O grupo existiu
até 2017, eu me afastei do grupo em 2012 e agora a gente está aí discutindo. Nós perdemos em 2021 uma das principais fomentadoras do grupo, que é a minha irmã, Marcela Belém, partiu para o andar de cima, assim, se surpreendendo de uma hora para outra, e a gente estamos aí discutindo o retorno do Chama Viva. Alguns atores estão discutindo um projeto, bom sabe? Demais. Eu tive a oportunidade de conhecer, né, cobrir alguns espetáculos dentro dessa trajetória da Chama Viva. Quais os espetáculos que você destaca? Acho que foram vários espetáculos assim que marcaram o território, né? Nós tivemos fases bem distintas, mas eu diria assim que Bodas de Sangue, O Anel de Magalhão, Sacra Folia, Jogo do Amor, foram espetáculos muito, muito marcantes. A Idade do Sonho. Fizemos muitas outras coisas, né? Mas esses espetáculos assim, eles trouxeram um glamour, compuseram o repertório. Qual foi o que a Cristina Pereira dirigiu? A Cristina dirigiu O Desejado. O Desejado. Que era uma montagem muito ousada, né? Eu sempre falo para as pessoas quando me perguntam, e estudantes que vêm entrevistar sobre a trajetória do grupo, sobre a trajetória da gente no teatro, eu sempre digo que o Desejado, o teatro tocantinense, na nossa visão, ele um pouco que representou o que foi Santa Rosa, um vestido de noiva para o teatro brasileiro nos anos 1940. Porque foi uma montagem que revolucionou a cena teatral em termos não só de conteúdo, de estética, porque era um espetáculo muito ousado, um espetáculo baseado em poesias do Pedro Tierra, uma cenografia extraordinária, né, assim, exuberante, era uma mega produção que a gente fez no Rio de Janeiro. E era muito ousado em termos de sensualidade, de poesia, de atrevimento político, mas assim, foram vários outros espetáculos também de grande sucesso. Por exemplo, O Jogo do Amor, nós ficamos 12 anos em cartaz, de 2000 a 2012, e foi um espetáculo que nós percorremos quase todas as capitais, levando o nome do Tocantins, a história da gente, e nós alcançamos um público de mais de 50 mil pessoas. Isso para um grupo de teatro no interior do Brasil é muito. O Jogo do Amor foi muito marcante para todos nós. Cícero, e o cinema? Como a Sétima Arte apareceu na sua vida? O que você está fazendo? O que você fez recentemente, né? A gente está vendo aí nas suas redes sociais você aí mexendo com o cinema. Conta pra gente. O cinema está sendo uma experiência muito interessante. Eu, há algum tempo, eu vim tentando me colocar como ator. Porque todo ator sonha ir para a grande tela, né? Eu também, claro que eu sonho, né? Eu tive uma oportunidade em 2001 de fazer uma participação no filme do Cacá Diegues e eu me encantei muito com o cinema. Deus é Brasileiro. Depois, em 2018, eu fui convidado pela Eva Pereira para fazer O Barulho da Noite. Faço uma participação como ator. E aí foram surgindo coisas. Surgiram participações em novela, surgiu uma participação na Netflix. E agora, recentemente, eu fui convidado por 2 produções para fazer a preparação de elenco. Tive o privilégio de trabalhar no curta-metragem O Segredo de João, da Elisângela Dantas, que é uma amiga querida que me convidou para fazer a preparação do elenco. E eu tenho me enveredado por esse viés, que é a presença do ator no cinema, que eu acho que nós, atores aqui do Tocantins, precisamos ocupar esse lugar. Com respeito, com dignidade. E aí o meu trabalho de preparação, ele traz essas preocupações da inserção do ator tocantinense no set de filmagens. Bom, e para a gente terminar, o que você espera do futuro e o que você deseja para a cultura e a arte no Tocantins? Eu vejo como muito promissor o audiovisual aqui no Tocantins. Eu acho que tem um terreno que vem sendo pavimentado, sementinhas que estão sendo plantadas, muita gente se atrevendo, se jogando, se lançando, né, na produção, produzindo, fazendo roteiros, se lançando na produção de curtas, de filmes, de longas. Eu acho que temos um terreno muito vasto e isso me anima muito. E o teatro sempre vai continuar.
existindo, né? Resistindo e tem uma galera muito legal aí atuando na cidade, no estado. Bom demais. Cícero, muitíssimo obrigada por você ter aceito o nosso convite. Você sabe da minha admiração, do meu respeito pelo seu trabalho, pelo trabalho de todo mundo que participou dessa sua trajetória. Muitíssimo obrigada. Obrigado, estamos à disposição. Você acompanha uma entrevista com o secretário de Cultura e Turismo, Erci Filho. Fica aí que a gente volta já já.